Dia, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Nessa quarta-feira, você sabe qual é o seu valor? Você sabe quanto você custa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito frio aqui em São Paulo, meu Deus, 7 graus. Não sei aí onde você está, mas aqui está bastante frio. Mas não é por isso que nós vamos deixar de trazer uma palavra aqui para avivar você. Vamos tomar um café. Te convido a estar comigo nesse dia. Trouxe uma música aí já em clima de fim de festas juninas. Não sei se você comemora, eu não, mas a gente traz uma palavra aqui bem quentinha para aquecer seu coração. Eu espero que você esteja bem nessa manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida aqui comigo. Obrigada pela sua audiência, por mais um dia, por mais uma quarta-feira. E hoje eu quero trazer uma palavra que fala sobre valor, sobre o seu valor, sobre o quanto você é valoroso, valorosa, o quanto você vale mais do que muitos tesouros, tesouros escondidos, tesouros perdidos. Às vezes a gente fica buscando no mundo qual é o nosso valor, por que a gente está aqui, o que significa um valor. Começa a pensar aí na sua cabeça qual é o tesouro mais valioso, qual é a pedra mais valiosa, qual é a moeda mais valiosa para você. Qual será? Será que é um diamante? Será que é, não sei, uma turmalina? Eu venho de uma família que era especialista, né, em pedras preciosas. E eu ouvia desde a infância meu avô falando sobre a turmalina, sobre a pérola, né, sobre várias pedras muito preciosas que eles naquela época buscavam afinco essas pedras preciosas para encontrar esses tesouros que às vezes muita gente não percebe, não sabe aonde buscar esse tesouro. E eu quero te dizer que nós somos esse tesouro. E eu vou provar isso para você na palavra hoje, que você e eu temos um valor inestimável para Deus. Mas às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente não sabe o valor que nós temos. Então pega aí a sua caneca de café, a sua água talvez, a sua Bíblia, e vamos começar esse dia pedindo a Deus que Ele abra o nosso coração para entendermos o quão valorosos somos e o quão importante eu e você somos para Ele. Vamos lá? A palavra que eu quero trazer para você hoje é uma palavra curtinha que está no livro de Lucas, no capítulo 15, começando pelo versículo 8, que diz assim: suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderia uma lâmpada, varreria a casa inteira para procurar com cuidado até encontrá-la? Vejam bem, ela tinha 10 moedas. 10 moedas. Uma apenas se perdeu. E aí o Senhor faz essa pergunta: acaso essa mulher não acenderia uma candeia, a luz, a lâmpada, para buscar essa moeda? Você faria isso? Você pararia seu mundo, pararia tudo que você está fazendo para buscar essa moeda? Será que vale realmente a pena todo esse esforço para buscar essa moeda? Pois bem, hoje eu quero trazer justamente para você que está me ouvindo, que começou a me seguir e já não entendeu nada. De um dia para o outro, essa louca começou a vir aqui, abrir a live, começar a falar aqui, trazer uma palavra para você. Mas lembre-se que antes de tocar em você, toca em mim. E é por isso que eu estou aqui todos os dias, que eu decidi estar aqui todos os dias.
de segunda a sexta-feira, nesse horário, mesmo no frio, levantando ali da minha cama, às 4:30 da manhã, para fazer esse devocional, para estar aqui na sua presença. Porque eu considero você essa moeda. Eu considero você essa moeda. Por isso estou acendendo a minha luz, por isso estou preparando essa palavra para estar aqui. Porque eu considero você a minha moeda. Você tem um valor imensurável. Mas às vezes você não sabe que valor é esse. Às vezes você não tem ideia do quão importante é você. E hoje eu estou aqui para te dizer sobre isso. Que é por isso que eu tenho aberto todos os dias essa live, acendido todos os dias as minhas luzes para procurar você. Assim como eu fui procurada um dia. Assim como eu estive perdida. Mesmo em meio a tantas coisas prazerosas que o mundo me dava, eu me sentia essa moeda. E quando a encontrar, reunirá suas amigas e vizinhas e edificará. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. E hoje estou aqui com todo o meu coração para contar justamente a você que eu estava nesse lugar. Mesmo dentro da casa do Pai, mesmo estando ali na presença do Senhor, ou pelo menos achando que eu estava, né? Não sei se você me conhece, mas eu tenho uma formação em educação física. Graças a Deus, eu tive grandes oportunidades de chegar em cargos altíssimos, onde eu nunca imaginei estar. E nunca tive dificuldade para poder chegar exatamente aonde eu queria. Porque quando você coloca energia naquilo que você quer, você conquista. Você conquista. E através do meu esforço, da minha dedicação, do meu doar, eu fui buscando esse crescimento e cheguei em cargos de diretoria na minha carreira. Mas sabe o que eu mais percebi em toda essa trajetória aí de crescimento profissional? Que eu estive perdida. Que eu estive muito perdida. Que eu me preocupei tanto com a voz dos homens, que eu me preocupei tanto em ser achada, em ser encontrada, mas não por ele, mas pelas pessoas que estavam à minha volta, porque eu queria o tempo todo ser reconhecida como uma boa profissional. E de professora, eu passei a gestora, eu passei a regional e cheguei ao cargo de diretoria. Tive a oportunidade de ir para fora, de estar em outro país. Então, aparentemente, para o mundo, eu estava perfeita, não é mesmo? Uma mulher que sai do nada, porque eu não tive pai nem mãe rica. Tive que trabalhar, tive que estudar para poder chegar a me formar. E dentro da minha carreira, eu consegui vários espaços de crescimento. Eu vi oportunidades de crescimento. E a minha formação abriu um leque que ninguém imaginaria.
Afinal de contas, formada em educação física só pode fazer o quê? Dar aula em academia, dar aula em escola. Mas eu vi outras oportunidades dentro da minha carreira. Oportunidades essas que muitas pessoas não viam. E o meu desejo de chegar a esse lugar, de crescer, de romper barreiras, me trouxe oportunidades que muita gente que estava ali há anos na minha frente não tiveram, porque não viram essas oportunidades. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Chegar no topo, no mais alto de uma carreira, e quando olhar para o lado, se sentir completamente perdida. Fui, avancei, cheguei no topo. Não deveria estar feliz? Já tinha as 9 moedas ali nas mãos, mas sabe aquela sensação de que tá tudo bem lá fora, mas aqui dentro tem um vazio, tem algo que está faltando? Essa foi a sensação. E eu comecei a buscar, a tentar entender o que estava acontecendo. E vejam bem, eu já estava dentro da igreja. Eu já estava ali dentro. Mas eu conhecia a Deus. Eu não tinha um relacionamento. Porque uma coisa é você conhecer uma pessoa. E outra coisa é você se relacionar com ela. Você deitar, você dormir, você ligar, você olhar para a pessoa e saber que ela está bem ou não. Então eu tinha Deus politicamente correta, fazia o que precisava ser feito, né? De ir na igreja, de ler a palavra, de estar ali com o meu devocional, como muita gente faz hoje, postagem do devocional, mas ainda era raso. Então, uma mulher casada, com filho, bem-sucedida, morando num lugar legal. Como se diz, eu estava como essa mulher, com as 9 moedas nas mãos. Mas algo estava faltando. Não estava completamente inteira. E foi então que eu comecei a buscar mais para tentar entender o que estava acontecendo. E o que eu senti é que precisaria uma mudança de direção, uma mudança de rota. É como se em meio a todo ganho, a todo tesouro que eu possuía ali nas mãos, algo ainda estava faltando. E quando eu vi essa palavra, quando eu comecei a meditar mais, quando eu comecei a buscar mais, eu preciso entender o que está acontecendo, eu me senti como essa moeda perdida. E você, como se sente? Tá tudo bem? Na correria do dia a dia, você se sente bem? Está tudo 100% na sua vida? Porque eu tenho propriedade para dizer que não estava. Mesmo com as 9 moedas na mão, eu me sentia como essa moeda. Mesmo com uma carreira bem-sucedida, mesmo com uma família saudável, eu saudável, meus pais saudáveis, aparentemente tudo perfeito. Mas quando eu entrava para dentro, para me ver, para olhar para mim, aquilo que estava belo no exterior, internamente faltava algo. Faltava algo. E em meio a tantos tesouros, ainda faltava algo.
para poder cumprir realmente essa satisfação, essa alegria. E foi então que eu busquei incessantemente, como se eu estivesse buscando por essa moeda perdida para tentar entender o que estava acontecendo. Vejam bem, eu estava dentro da casa do Pai, eu não desviei, mas os ruídos externos, os barulhos externos estavam me impedindo de escolher a boa parte, de festejar tudo que eu tinha até então. E foi aí que eu decidi recalcular a minha rota. E você que começou a observar, começou a ver uma mudança de comportamento, de posicionamento dentro das minhas redes sociais. Sim, porque eu não poderia passar por tudo isso e ser egoísta de não compartilhar com você o meu testemunho. Porque depois que eu tive toda essa busca incessante, toda essa procura, falando, Pai, eu quero me aproximar de Ti para entender o que está acontecendo. E aí talvez o mundo poderia dizer, é ingrata, não valoriza o que tem, ou quem sabe tá passando por uma depressão, tá passando por uma depressão, precisa de um afastamento, é isso, ficou doida. Não, porque eu sei o que eu encontrei. Eu sei o que eu encontrei. Uma paz que excede todo entendimento, que mesmo estando caos lá fora, mesmo tanto ruído lá fora, a paz que está aqui dentro, dinheiro nenhum compra. E foi por isso que eu decidi mudar o meu posicionamento, abrir mão de algumas coisas, deixar de lado aquilo que é terreno, aquilo que é momentâneo, para buscar mais moedas perdidas. Porque assim como eu estive, como eu estava, mesmo não me sentindo capaz de estar aqui falando com você, eu precisei também passar por esse processo de o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Porque é isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente se preocupa tanto com o que o outro vai falar. A gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão pensar, que a gente deixa muitas vezes de salvar vidas, de encontrar moedas como esta que estava perdida pelo nosso medo do julgamento do outro. E hoje eu não me importo mais. Estou tão segura daquilo que eu tenho, primeiro do que eu tenho, do que aconteceu aqui dentro, de todas as coisas que o Senhor vem mudando e vem transformando e vem tirando, literalmente, que eu não me importo mais. Mesmo que não tenha ninguém aqui para me ouvir, mesmo que todos me abandonem, que todos saiam, haverá alguém, alguma moeda perdida, assim como eu estive, para poder ser salva, para poder ser encontrada. Então, por que desse tema hoje? Você sabe o seu valor? Porque eu não sabia o meu.
Eu não sabia. Porque mesmo tendo tudo, eu me sentia um vazio, como se algo estivesse faltando. E ao iniciar essas lives aqui, os testemunhos que eu venho recebendo, pessoas me mandando mensagens falando, essa palavra falou comigo, essa palavra falou comigo. Às vezes é uma pessoa, mas Deus se alegra na presença dos anjos quando um único pecador se arrepende. Quando uma única moeda some, Ele quer buscá-la, Ele quer procurá-la. E talvez você seja essa moeda, assim como eu estava, mesmo dentro da casa do Senhor, me sentindo perdida, porque faltava esse relacionamento, essa intimidade. E tudo que eu estou vivendo de transformação não podia ficar só comigo. Porque é muito fácil, as pessoas abrem hoje uma live ou as suas redes sociais, muitas vezes para oferecer algo, né? Um curso, uma mentoria, enfim. Às vezes as pessoas oferecem coisas que elas nem viveram. Quantas pessoas estão oferecendo aí formação de liderança e nunca foram líderes dentro de uma organização, ou ensinando as pessoas a empreenderem e nunca foram empreendedores. Mas hoje eu estou aqui para falar com você das minhas experiências. Na verdade, todo esse tempo que eu tenho trazido palavras aqui são das minhas experiências, da minha vivência, porque eu não consigo falar sobre aquilo que eu não vivi, vender algo que eu não conheço. Eu não consigo ser essa pessoa que vai lá e vende algo que não conhece, que nem sabe como usar, simplesmente pelo dinheiro. Que é isso que tem acontecido aqui. Então, com muita vulnerabilidade, com muito temor no meu coração, eu venho aqui te contar essa história, até para você entender o motivo dessas lives. Porque eu me sinto como essa moeda que foi encontrada, como um vaso que foi rachado, trincado, que o Senhor pegou esse vaso e começou a remodelar. Começou a cuidar desse vaso, fechar as rachaduras. E eu não poderia deixar de ser restaurada, de ser remodelada, de ser moldada, de estar passando por esse processo e ficar quieta, recebendo tudo sozinha. Porque, de novo, a paz que hoje eu sinto, a leveza que hoje eu tenho, dinheiro nenhum paga. E não é algo momentâneo. Você percebe essa transformação de glória em glória. Porque, afinal de contas, mudar é um processo. Sair do ponto A para chegar no ponto B é um processo, existe um caminho. Existe um caminho. Mas primeiro existe o entendimento do que está acontecendo. De parar para falar, epa, tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. E foi na tomada de consciência, de perceber que havia algo errado, mesmo tendo tudo nas mãos, é que eu olhei para dentro. Porque eu estava olhando para tudo no exterior. Tudo que estava à minha volta. Todas as minhas conquistas materiais, mas deixando de olhar para mim, deixando de olhar para dentro, deixando de me autoliderar.
Porque é muito fácil você chegar numa cadeira de liderança alta dentro de uma organização para liderar o outro, para falar com o outro o que o outro tem que fazer. Quando você não está nesse lugar de olhar para dentro de si, de tentar entender o que está passando dentro de você. E isso você só consegue com você mesma. Porque a liderança começa de dentro para fora. É no secreto. É em oração, é em busca, é em jejum. E nos últimos dias, quem me conhece, quem me acompanhou nos últimos meses, eu vinha constantemente buscando algo que eu não sabia exatamente o que era, mas eu paguei o preço. Orações pela madrugada, de busca incessante, de jejum. Eu conto aqui um testemunho de 5 dias sem comer para poder tentar realmente chegar ali no matar a carne, no ir o mais profundo que eu pudesse para entender o que estava acontecendo. E foi então que eu percebi que eu estava como essa moeda que havia se perdido. E agora, ao ser encontrada, quando o Senhor me traz para dentro, quando o Senhor começa a me mostrar todas as coisas que eu estava deixando para trás, eu não posso desacelerar agora. Agora é o momento de avançar, de acelerar, porque eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Então é para hoje que o Senhor está chamando, levantando pessoas para abrir a mente, para entrar, para ajudar a buscar essas moedas perdidas. Assim como eu fui encontrada, eu espero que você também seja encontrada. Que você também saiba o seu valor, o seu verdadeiro valor. Que você não se venda por qualquer coisa. Que você não troque a presença do Pai por nenhum tesouro externo, por nada que esteja lá fora. Porque vão aparecer muitas ofertas para tirar você do propósito, para te afastar desse lugar de mudança, de metanoia, de chegar no seu ponto B. E quando você rompe isso, acontece como aconteceu aqui. A gente vai chamar a vizinhança, a gente vai celebrar. Porque o que eu estou sentindo agora, eu não posso manter comigo. Eu preciso abrir para você. Para que você tenha consciência do seu valor, do quanto você é preciosa, do quanto Deus quer você perto, do quanto Ele quer te ver abundante. Mas não é uma abundância falsa, de status, de dinheiro, Não. É uma abundância de paz, de leveza, de entendimento de quem eu sou, da minha verdadeira identidade, que isso não tem preço. E através disso, quando você é encontrada como esse tesouro valioso, você traz para fora o que tinha de melhor aí dentro. Aí a abundância externa começa a aparecer. Porque você será fiel com aquilo que começou a florescer. Aquela pedra que foi encontrada ali grossa, suja, no meio do nada, começa a ser limpa, começa a ser lavada, começa a ser lapidada, até virar esse diamante precioso. O diamante bruto que às vezes ainda estava ali, como uma pérola que ainda estava escondida. E de repente sai, após esse processo de lapidação, e traz para fora esse diamante, que passou por um processo de reconstrução,
para ir agora para as lojas e ser vendida por um alto preço. Essa é você. Se deixe ser encontrada por Ele. Abra o seu coração para receber o nosso Pai. E eu tenho certeza que haverá muita alegria. E se você quiser saber mais sobre todo esse processo de mudança, de transformação, de remodelação, de mudança de rota, eu tenho o maior prazer de te dizer. Pode me chamar no meu direct ou pode mandar aqui perguntas abaixo da live que eu vou ter o maior prazer de responder. Porque eu quero mais é que o mundo saiba toda essa mudança que ainda vem acontecendo, que vocês vão acompanhar, porque eu não quero deixar nada escondido. Porque quando a gente chegar lá, ninguém vai poder dizer que foi sorte, mas sim que foi tratamento, que existe um Deus que opera milagres e faz desse diamante bruto uma pedra preciosa que dinheiro nenhum é capaz de comprar. Um grande beijo no seu coração. Não deixe de compartilhar essa palavra. Talvez hoje existe uma pessoa que não sabe o valor. Compartilha pelo menos com uma pessoa. Seja você essa moeda que foi encontrada hoje e que agora quer disseminar. Encontre uma moeda perdida. Me ajude a encontrar as moedas que ainda estão perdidas. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.